O governo Jair Bolsonaro estuda usar o dinheiro de programas sociais em vigor, como o abono salarial, o salário família e o seguro-defeso, pago ao pescador artesanal, para bancar o Renda Brasil, benefício visto como uma reformulação do Bolsa Família. A ideia do ministro da Economia, Paulo Guedes, é fazer um verdadeiro remanejamento de recursos da área social do orçamento, a fim de criar um programa de renda básica. A ação, no entanto, é vista com preocupação por especialistas da área. Segundo Marilane Teixeira, economista e pesquisadora do CESIT, Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, a melhor saída seria fortalecer os cofres públicos e ampliar as receitas, em vez de retirar a verba de um benefício para pagar outro. Então, a primeira coisa que tem que fazer é que os recursos têm que vir da própria, vamos dizer, dos gastos públicos, do orçamento. E como é que você melhora do ponto de vista do orçamento? É ampliando as receitas. Você tem várias possibilidades. O imposto sobre as grandes fortunas, o imposto sobre os rendimentos do capital. Bom, se a gente considerar que nos últimos 5 anos o governo pagou em juros e refinanciamento da dívida, mais de 2 trilhões foram transferidos para os bancos, né? É perfeitamente viável e possível que se possa financiar uma política social, uma política pública dessa envergadura, considerando que até o momento, com as 5 parcelas que foram pagas, o governo teve que desembolsar em torno de 250 bilhões. Ou seja, isso é pouco mais de 10% do que ele pagou nos últimos 5 anos só de juros da dívida, né? O Renda Brasil é visto pelo atual governo como uma extensão do auxílio emergencial pago aos trabalhadores informais, autônomos e desempregados durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com Marilane, um programa de renda básica direcionado à população mais carente é importante, mas é necessário cuidado. O Renda Brasil não deve substituir ou apagar políticas sociais anteriores que já deram certo e atendem milhões de pessoas. Para a economista, o Renda Brasil pode ser uma artimanha do governo para direcionar as políticas sociais a um público mais vulnerável que, para o executivo, poderia se tornar uma base eleitoral no futuro. Então, o que você precisa, na verdade, é ter política pública, investimento que seja capaz de retomar o nível de atividade econômica e criar um nível de emprego mais protegido e com mais direitos. Isso não significa que você não tenha que atender uma parcela das pessoas que estão em condições de maior vulnerabilidade, mas isso tem que ser pensando a partir de uma perspectiva de que essas pessoas possam ter o mínimo de condições de sobrevivência para voltar a se inserir no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, em condições mais favoráveis e poder sair desse círculo de miséria e de pobreza. E o que o Bolsonaro, na verdade, está indicando é uma política para manter essas pessoas justamente em confinamento, né? Numa situação que dependa exclusivamente das políticas sociais, políticas populistas, que amarra do ponto de vista da sua estratégia política, porque passa a ser uma parcela da população que ele vai considerar como fiel. No mês passado, diversas entidades fiscais do Brasil apresentaram um documento conjunto no qual expõem propostas de leis tributárias que isentam os mais pobres e as pequenas empresas, fortalecem estados e municípios e geram acréscimo na arrecadação, estimado em 292 bilhões de reais. Segundo Ricardo Patá, presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, a questão tributária no país é injusta, já que onera principalmente o trabalhador. Para ele, o governo precisa focar suas atenções à reforma tributária. É fundamental que haja realmente uma reforma tributária, onde nós poderíamos, por exemplo, a contribuição
do imposto de renda ser de forma distinta. Hoje, basicamente, são os assalariados que pagam o imposto de renda. Nós temos 6 brasileiros cujas fortunas valem mais do que 100 milhões de trabalhadores recebem durante um ano. É um verdadeiro absurdo isso. Então é fundamental que tenhamos alterações importantes e que possamos continuar mantendo aquilo que já funciona, o que é importante, e focar em buscar alternativas para que tenhamos um equilíbrio maior na sociedade brasileira. As grandes fortunas é um tabu, ninguém fala nas grandes fortunas. Todos os países do mundo têm o debate e têm solução nesse sentido. O Ministério da Economia aponta que tanto o abono salarial quanto o salário família atendem a pessoas que, na avaliação do governo, estão acima da linha de pobreza. E por isso, a ideia é usar parte desses recursos no Renda Brasil, que ampliaria a cobertura da parcela mais vulnerável da população. Ou seja, tira do pobre para dar para o mais pobre. Danilo Rensober, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.